Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada irmão aqui nessa manhã, a cada obreiro, a cada ovelha do Senhor, a cada levita. Que Deus possa cada dia estar ministrando em nossos corações, que a cada dia Deus possa achar guarida em nossas vidas, que Ele possa, através do Teu Espírito, adentrar e nos transformar de glória em glória segundo a Tua vontade. Então vamos dar continuidade ao primeiro culto desse domingo, ao culto profético, continuando a campanha da grande colheita. Convido a todos a ficarem de pé nesse instante. Nós vamos ter um período de oração, para logo em seguida nós adentrarmos na palavra de Deus. E com certeza o Senhor tem ricas e copiosas bênçãos espirituais para derramar em nossas vidas nessa manhã. Soberano Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, assim, verdadeiramente achar guarida em nossos corações, Pai, para que o Teu Espírito possa ministrar em nossas vidas, Pai, para que o Senhor possa nos transformar de glória em glória, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. Pai, que essa campanha a qual o Senhor tem colocado em nossas vidas, Pai amado, que venha verdadeiramente nos transformar como verdadeiros cristãos na Tua obra, Senhor. Que nós não continuamos a ser meros religiosos, Senhor, mas que nós venhamos a viver a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que nós venhamos viver a cada dia, Pai, a morte do trigo, Senhor. Pois tudo, Pai amado, tudo aquilo, Pai, que vai em morte, vai e volta novamente à terra, Senhor. E que nós venhamos colocar, Pai amado, a nossa face na terra, no pó, Senhor. Que nós venhamos reconhecer que verdadeiramente não somos nada, Senhor, mas que o Senhor que habita em nós verdadeiramente é tudo aquilo que nós necessitamos, precisamos e almejamos em nossas vidas, Senhor. Assim nós oramos, Pai, desde já nós Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que o Senhor há de ministrar em nossos corações nessa manhã, Pai. A Tua palavra que é fiel e verdadeira. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos e irmãs, vamos abrir o versículo, tema da campanha, que está em Gênesis, capítulo 26, no versículo 12. Gênesis 26, capítulo 26, versículo 12. Logo em seguida, se quiserem já abrir em Jeremias, capítulo 18, e depois 2 Coríntios, capítulo 5, vai ser aquilo que o Senhor vai ministrar nesse terceiro culto da campanha. Gênesis, capítulo 26, versículo 12 diz: Isaque semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Vamos em Jeremias, no capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Profeta Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias orientando: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor dirigiu-me suas palavras, dizendo: Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos abrir em 2 Coríntios,
para completar aquilo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas nessa manhã. 2 Coríntios, capítulo 5, somente o versículo 20. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos e irmãs, nesse terceiro culto da campanha da grande colheita, o Senhor traz essas duas situações em nossas vidas. Primeiro, Ele usa o profeta Jeremias nessa campanha, nessa terceira fase da campanha. E logo em seguida Ele usa 2 Coríntios. Paulo escreve a carta aos Coríntios. Por quê, irmão e irmã? Hoje o Senhor traz duas ministrações, dois sentidos diferentes. Porque hoje o Senhor quer falar em nossas vidas como nós estamos sendo. Nós estamos sendo moradores ou embaixadores? Quando o Senhor trouxe essa passagem hoje cedo no meu coração, eu comecei a meditar e o Senhor começou a descortinar na minha mente. E eu comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, mas a campanha é uma campanha de uma grande colheita, mas o Senhor ainda está mostrando para nós situações que nós temos que ser mudados. Aí o Senhor falou assim: olha, um dia 1000 anos, 1000 anos é um dia na minha presença. Se o meu povo entender rapidamente, grandes coisas se cumprirá. E quando o Senhor mostrou essa passagem de Jeremias, que agora nós vamos começar a entender, nesta semana, irmãos, eu estive no culto na segunda-feira, e de terça em diante eu não saí de casa. Eu fui pego pela uma enfermidade, de uma gripe muito forte, e por uns dias atrás eu tive uns problemas de falta de ar, e nessa semana esse caso se agravou mais, e todos os dias à noite, na hora que eu ia deitar, em torno de 10 horas da noite, eu começava a passar mal. E na madrugada, em torno de 1h30, 2 horas da manhã, eu acordava com uma falta de ar muito grande, que eu não conseguia achar a respiração, e aquilo estava me levando a um sufocamento terrível. E na terça-feira, à noite, quando aconteceu isso, eu levantei e vi que aquilo era algo diferente, não era só do meu corpo, era algo espiritual. E levantei, fui lá para a sala, na minha casa, peguei a Bíblia, e deitado eu não conseguia ficar. E aí eu sentei no sofá e eu falei para Deus, Deus, o único que tem poder na vida e na morte em mim é o Senhor. Então, se for para o Senhor recolher, não tem problema. Se for obra do inimigo, está repreendido. E se for algo que o Senhor quer falar comigo, aqui estou para tentar entender. Quando eu falei isso, o Senhor falou assim: abra Jeremias. E fiquei na terça-feira, das 3 da manhã às 5 da manhã, lendo Jeremias. E quando terminei de ler até o capítulo 6, se mal me engano, no primeiro dia, aí o Senhor falou: agora você pode orar. E aí eu orei e falou assim: agora eu vou te dar o sono. E assim eu dormi. E na quarta-feira a mesma situação, aquela opressão à noite, aquele mal-estar, aquilo algo estranho. E à madrugada a mesma situação da falta de ar. Aí eu acordei novamente, voltei para a sala e fui ler novamente Jeremias. E continuei lendo. Enfim, foi a semana praticamente toda
com essa situação. Até que o Senhor ministrou aquilo que Ele tinha para liberar no meu coração e liberar na vida dos irmãos. Por que isso que nós estamos falando, irmãos? Nós temos que estar atento para tudo aquilo que Deus manifesta na nossa vida, para tudo aquilo que Deus quer fazer e usar em nossas vidas. Naturalmente era para a gente pegar um versículo na Bíblia e já usar que isso o Senhor já me curou, já me sarou, e eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo isso na minha vida, eu não aceito isso na minha vida, né? Mas foi um modo que Deus pegou e me colocou nessas madrugadas, para meditar, para mim buscar esse discernimento que o Senhor queria liberar. E interessante que quando terminei de orar, terminei de tudo aquilo que Deus tinha colocado na minha visão, na minha mente natural, e foi descortinando aquilo, né? Deus começou a ministrar no meu coração a vida sobre morador ou embaixador. E hoje Ele descortinou tudo aquilo que passei nesses últimos dias, que Ele me reservou. Eu não saí de casa nenhum desses dias. De terça-feira para cá, fiquei em casa os dias todos, e o Senhor ficou ministrando e ministrando algo que eu precisava entender mais e mais. Se o Senhor deu há tempos atrás em nossas vidas uma campanha de como nós temos que ser o corpo de Cristo, qual que é a função de cada membro. Depois o Senhor deu para nós a campanha da multiplicação, que eram as vidas que eram para ser geradas, que estão sendo geradas. E se Deus colocou agora essa campanha da grande colheita das vidas que Deus quer que nós venhamos a trazer, mas qual tipo de colheita nós estamos trazendo para o Senhor? Se nós formos meramente moradores, nós estamos fazendo colheitas para o mundo. Se nós formos verdadeiramente embaixadores, nós vamos fazer colheita para o reino do céu. E Deus trouxe no meu coração, quando eu estava vindo, duas situações. No ano passado, Deus permitiu que eu fizesse uma viagem com a minha esposa para um local nesse país, bem longe daqui, lá no sul. E por uma semana convivi com as pessoas do sul. Então conheci os costumes, os dizeres. Fiquei deslumbrado, fiquei muito feliz com aqueles dias que eu passei lá. E voltamos de lá, e eu mais minha esposa, a gente brincou muito por uns dias, que a gente trouxe até um pouco do sotaque do gaúcho, que de tanto da gente conviver com eles, de tanto foram amáveis, tanto foram receptivos, a gente acabou acostumando com aquele sotaque. E esse ano o Senhor permitiu que eu fosse para um outro local do país, para a Bahia, e conheci um povo também que fiquei maravilhado com a recepção, com o modo deles agirem. E também os costumes e próprios dizeres, também trouxemos um pouco dos costumes deles para cá. E quando o Senhor fala no meu coração em relação a isso, né, Ele fala bem explicitamente esse comparativo da nossa vida. Nós estamos acostumando com as coisas do mundo, ou nós estamos nos portando verdadeiramente com a vontade que está determinada pelo Senhor no reino dele? Olha só, Deus faz esse comparativo de 7 dias que eu fiquei em cada locais desse. E em 7 dias eu trouxe costumes desses locais diferentes. Imagina nós que temos idades de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70 anos nesse mundo.
Ah, mas então esse comparativo está sendo feito, então é muito difícil nós não nos contaminarmos com esse mundo. Deus fala nesse instante agora que essa gripe, essa virose que deu em mim, porque eu ainda sou um ser vivo. Um ser que está morto não tem enfermidade. Então, da mesma maneira, se nós não morrermos, verdadeiramente nós vamos ser contaminados com as coisas do mundo. A primeira pregação que Jesus fez, o primeiro ensinamento que Jesus trouxe na terra foi: arrependam-se. Foi o primeiro ensinamento que ele trouxe. E o arrependam-se, ele vem de uma palavra grega, ela chama metanoia, e ela significa mudança ou transformação de mente. E é aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas sejais o quê? Transformados segundo a mente de Cristo. E a transformação da mente de Cristo é o quê? Matar o nosso eu, matar o nosso querer. E se Deus nessa manhã está ministrando sobre uma grande colheita, como nós vamos trazer essa colheita de vidas? Nós vamos trazer para esse mundo que nós estamos vivendo. Mas qual o mundo que nós estamos vivendo? O mundo do Senhor? Ou esse mundo a qual nos oprime, a qual nos trai, a qual nos oferece os manjares e depois nos tira? O Senhor trouxe, e é tão bom e maravilhoso que o Senhor trouxe a irmã para comprovar aquilo que aconteceu. No último jogo dessa Copa do Mundo de 2018, do Brasil, eu saí de manhã cedo de casa para arrumar certas coisas minhas e passei o dia todo fora de casa. E a irmã tinha pedido para que nós fôssemos no velório do irmão dela, e passei o dia todo e preocupado. Falei: Senhor, eu preciso ir lá. Eu preciso ir lá fazer o compromisso como um homem de Deus. Eu preciso estar lá, confortando a vida da irmã, trazendo uma palavra para a irmã. E o tempo inteiro, e Deus não foi deixando acontecer. Inclusive, estive numa casa de uma outra irmã aqui da igreja para buscar um donativo que ela deu. Ainda cheguei lá rápido, falei: estou pegando e estou indo embora, porque o meu tempo está curto, eu ainda vou passar lá em casa, fazer algo para me almoçar. Isso era 2:30 da tarde, e vou no velório. Aí cheguei em casa, fui preparar algo para mim comer antes de ir para o velório, e liguei uma fritadeira elétrica, enfim, fui fazer, preparei um pão. Era quase 3 horas da tarde. Na hora que eu abri a fritadeira, a carne estava do mesmo jeito. Eu falei: nossa, e agora, né? Aí Deus falou assim: eu que coordeno a tua vida. Aí quando Deus falou isso, eu pensei assim: Deus criou um jejum para mim sem eu saber. Eu falei: o Senhor não quer que eu alimente agora, mas depois que eu fizer a sua vontade, aí eu posso? Pode. Eu falei: então amém. Aí na hora que eu saí da minha cozinha, estava lá sentada na minha sala os meus filhos, a minha filha com a minha neta, minha esposa, todos com a camisa da seleção, aquela alegria, é o jogo do Brasil, é isso e aquilo. E eu fui passando com a Bíblia. Aí tinha uma amiguinha da minha filha que trabalha junto com ela, virou para mim e falou assim: o senhor não vai assistir o jogo com a gente não? Eu falei assim: não, eu vou fazer um velório. Ela olhou em mim, sabe que eu sou pastor, e ficou indignada, né? E eu saí alegre, né? Falei: não, eu vou ali fazer um velório. E ela achou aquilo, acho que ela deve ter pensado: você é louco, né? Não vai ver o jogo da seleção brasileira e sai nessa alegria para fazer um velório. E eu saí na rua, e no caminho, no trajeto que eu fui até a casa da irmã,
Eu fiquei olhando aquele povo, os bares, as pessoas assistindo, aquela euforia e tal, né? E eu falei: Senhor, eu sei que vale a pena te servir, eu só não entendo aonde que manifesta as coisas, mas eu vou entender. Eu sei que o Senhor vai me mostrar, né? E aí fui no velório, e o Senhor trouxe uma palavra naquele dia sobre as vidas, e Deus trouxe uma oração de aceitação de Jesus naquele instante. E Deus, verdadeiramente como Ele é fiel, Deus mostrou vidas lá aceitando Jesus no Espírito. Vidas ali que estavam desviadas, vidas ali que estavam cheias de porquê, e Deus respondeu aqueles porquês, todos eles. E várias vidas ali foram libertas. Deus mostrou cadeias se rompendo, Deus mostrou vidas ali se entregando para o Senhor, e acima de tudo aquele corpo que estava ali, que de nada mais tinha valia, né? Mas através daquele corpo ali, que as pessoas olhando aquilo que não tinha vida, Deus estava gerando vidas naquele local. E eu vim embora, e eu lembro que na hora que eu saí do velório, eu não escutei nenhum fogo de artifício naquele período do meu trajetório da minha casa até eu entrar no carro para ir embora. Aí eu pensei, eu falei assim: a seleção não deve estar ganhando, porque senão já estava aquele alvoroço. E viram embora, e vendo os bares, aquele povo calado, mas tenso, né? Cheguei em casa, abri a porta. Na hora que eu abri a porta, minha filha falou assim: não quero nem que o senhor olhe na televisão quanto está. Aí eu olhei, estava 2-0, o Brasil estava perdendo, né? Eu entrei, fui lá para a cozinha. Na hora que eu entrei na cozinha, aí o Brasil fez um gol. Minha filha: volta aqui, pai, que o senhor está trazendo sorte, o senhor está trazendo isso. Eu falei assim: não compactuo com as coisas do mundo, filha. Isso para mim não tem alegria. E fiz meu lanche, comi, passou um pouco, acabou o jogo, aí veio aquela tristeza enorme dentro da sala, aquela tristeza enorme no país, aquela decepção enorme no país, né? E aí o Senhor gerou uma alegria enorme dentro de mim. O Senhor gerou uma alegria tremenda em mim. Porque o mundo é assim. Ele oferece, mas o que ele toma dói. E o que Deus oferece é o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que não penetrou no nosso coração, é aquilo que verdadeiramente tem reservado e guardado para aqueles que amam o Senhor. Então, irmãos e irmãs, às vezes acha e ouve isso falar: mas é fácil falar isso, o senhor é um pastor. Não é não. Cargo não tem valia nenhuma. A única coisa que tem valia é a gente buscar o discernimento, o entendimento, que o meu povo padece por falta de conhecimento. É o conhecer, é ter intimidade com Deus. Eu poderia muito bem aquele dia ter virado para a irmã, falei: irmã, nós vamos estar abençoando a tua vida, abençoando a tua família aqui de casa, e eu vou fazer a função de pai, de marido, ficar junto com a minha família ali, porque eu também tenho que ser família. E aí eu também tinha que participar com o desgosto da tristeza que eles participaram. Buscai o meu reino e minha justiça, as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, essa situação que Deus está mostrando, esse comparativo que teve, é a diferença. Eu poderia ter sido um morador desse mundo. Eu poderia estar assistindo lá com a família e ter usado um versículo de falar que eu tenho que adianta ganhar o mundo e perder os meus. Eu tenho que estar junto com a minha família. Eu tenho que estar participando das coisas mas participando de que coisas? Das coisas desse mundo ou das coisas espirituais? Qual é o sentido? Uma bela vez,
Hoje é um dia que Deus está usando exemplos para nós meditarmos. Um belo dia eu fui fazer uma viagem com a minha família e Deus falou para mim: não vá. Eu falei assim: eu vou. Tá, eu vou com a minha família, vou levar até meu sobrinho, é bom que vai unir a família. Pois eu fui. No primeiro dia eu adoeci, passei os 2 dias de cama e ninguém aproveitou nada. Essas 2 viagens que eu fiz com a minha família, uma com a minha esposa o ano passado e essa com a minha família, a qual eu relatei há poucos minutos atrás, o Senhor permitiu, mas a oração que eu fiz das 2 viagens: Senhor, que eu vá lá como um instrumento do Senhor, que eu vá lá para pregar, apregoar as boas novas. E para a honra e glória do Senhor, Deus colocou vidas para ser ministradas. Deus trouxe vidas para ministrar no meu coração. No sul, Deus proporcionou uma pessoa estar viajando conosco. A primeira viagem que essa pessoa faz nesse roteiro, um senhor de idade. Ele foi nos buscar 6 horas da manhã no hotel. E quando ele chegou no hotel, ele falou assim: olha, é a primeira vez que eu vou fazer esse passeio. Já fiz o roteiro, mas ainda não com pessoas, com clientes. E interessante que era para ir 6 casais. Os outros 5 não conseguiram vir hoje. Mas como nós temos um acordo, nós vamos levar vocês. Era eu e minha esposa. Eu ainda falei assim: nossa, só nós 2, esse passeio não vai ser bom. E Deus falou comigo: eu estou proporcionando um passeio separado, especial para vocês. Deus preparou um passeio reservado só para mim e minha esposa, para aquela pessoa nos ensinar tudo só para mim e para minha esposa. E a primeira coisa que nós falamos para ele, que ele podia ficar em paz, que ele também era convidado nosso. E nós passeamos, e no final, na volta, quando nós estamos saindo de Farroupilha e voltando para Gramado, se não me engano, o Bento Gonçalves, não me lembro muito bem a cidade, e no trecho ele começou a falar de uma situação que ele estava passando com o neto dele, uma neta dele com câncer, e que naquela semana ela ia fazer um exame e que era muito grave a situação, ele estava muito triste, mas mesmo assim ele estava conseguindo trabalhar, né? E naquele instante Deus falou, né? Falou assim: eu te trouxe agora para liberar uma unção de cura na vida da neta dele. Eu te trouxe lá daquele lugar para que eu ministre no coração dessa vida através de ti. E aí o Senhor ministrou e falou, e ele contou muitas coisas da vida dele, e eu cheguei no hotel muito feliz, e para a honra e glória do Senhor, o Senhor curou essa vida. E sempre ele manda mensagens para nós, sempre ele conversa conosco, e isso faz com que a gente vê a vontade de Deus. Então nós temos que começar a entender o que é ser um morador e o que é ser um embaixador. Porque não tem como nós fazermos uma colheita aonde nós vamos trazer para aquilo que nós estamos vivendo, e aquilo que nós estamos vivendo não é a vontade do Senhor. A grande colheita que o Senhor tem reservado para nós, a grande colheita que Deus tem preparado para nós virmos a colher, é para o seu reino. E para que venham para o reino do Senhor, nós estamos tendo que viver esse reino dele. Nós estamos tendo que estar vivendo a vontade que é boa, perfeita e agradável do Senhor. Enquanto ainda estiver algo do mundo em nossas vidas, algo ainda que está dentro de nós que não condiz com a vontade de Deus, não tem como essa grande colheita manifestar em nossas vidas. E Deus tem pressa. Deus está com pressa dessa grande colheita. Enquanto nós estivermos preocupados, que meu pai está passando por isso, que minha filha está passando por isso, que minha vida profissional está isso e tal. Irmão, irmã, quem está morto em Cristo não tem
mais esses tipos de preocupações. Eis que o Senhor tudo se fez novo em nós. Aquele que está num leito enfermo nos últimos dias, ele não está preocupado em nada, só está preocupado em reconciliar, em fazer conserto. E é isso que nós temos que estar a cada dia. Pensar em fazer os consertos com o Senhor. O Evangelho do Senhor é muito simples. O Evangelho do Senhor é a coisa mais simples que tem. É o Evangelho do arrepender. É o Evangelho de morrer. E se nós verdadeiramente não morrermos, se o grão de trigo não morrer, não vai gerar vidas novas. Esse, quando o Senhor falou, e às vezes de repente até pesado o que vai ser falado, mas o Senhor libera isso. Essa é a grande diferença do joio e do trigo. O joio é o morador, o trigo, o embaixador. Como nós estamos na casa do Senhor? Nós estamos sendo joio, morador, ou trigo, embaixador? Se nós não estamos sendo o trigo, eu até escrevi aquilo que o Senhor ministrou nesses dias à noite. O profeta Jeremias, nos capítulos que eu li, ele fala que ele foi convocado a pregar. E o bispo Júnior de Oliveira, nos últimos meses, posso dizer, nos últimos 6 meses que convivi com ele, não tinha um dia sequer que ele não falava que ele estava como o profeta Jeremias. Sempre que eu encontrava ele falava assim: eu estou como Jeremias. Eu falo e meu povo não me ouve. Falo, clamo, choro e o povo não me ouve. Aí eu sempre ainda brincava com ele e falava assim: ainda bem que tem uma simbologia bíblica para o senhor poder se alicerçar nela, que era o profeta Jeremias, né? Porque se não tivesse, o senhor ia estar imaginando que estava sendo pregado não era correto. Ele sempre falava: estou como Jeremias, estou como Jeremias. E quando o Senhor trouxe essa passagem, ele falou claramente: Jeremias foi aquele convocado a pregar, a pregoar as boas novas, a clamar e chorar. Até onde nós temos clamado, chorado, suplicado pelas vidas. O profeta Jeremias falou sobre a apostasia de Israel. Tanta apostasia está tendo dentro da casa do Senhor, dentro da igreja. Ele fala e alerta sobre os cultos a Baal. Quantas das vezes está trazendo Baal para dentro da igreja? Quantas das vezes as pessoas estão trazendo o Egito para dentro da igreja? E usam versículos, esporádicos. Nós temos que ser gregos para ganhar os gregos. Nós temos que ser gregos para ganhar os gregos, mas nós temos que ser cristãos acima de tudo. Cuidado. Perdão de Deus ao povo infiel. Até onde nós temos suplicado, até onde nós temos rogado para o Senhor, a misericórdia do Senhor ser sobre as vidas. Ou nós estamos verdadeiramente como os fariseus, julgando a cada dia mais e mais. Deslealdade de Israel. Até onde está tendo a lealdade na casa de Deus? Até onde nós estamos sendo leal e firmes nos propósitos que Deus tem sobre as nossas vidas? Convite ao arrependimento. Primeiro convite que tem que estar dentro de nós. Nós temos que gerar a morte todos os dias. A vida em Cristo vai ser só gerada em nós se existir a morte do homem natural. Não tem como 2 corpos habitar no mesmo espaço. E esse corpo que quer
manifestar em nossas vidas só vai adentrar se nós morrermos, se nós dermos o primeiro passo. Deus sempre age aonde nós damos permissão e damos o primeiro passo. O primeiro passo quem dá sempre é nós. Então o primeiro passo da morte quem vai dar é nós, não é o Senhor. Então nessa manhã o Senhor nos convida a sairmos da situação de morador nesse mundo e tornarmos embaixadores dele. É um ato profético que Deus está fazendo. Para quê? Para que essa grande colheita que Ele tem em nossas vidas, que Ele quer usar em nossas vidas, porque Ele é fiel com a sua palavra, e a sua palavra fala que a árvore que não dá fruto, o que Ele vai fazer? Corta e lança ao fogo. E o Senhor quer colheita, Ele quer ver essa árvore cheia de frutos, mas para que gere esses frutos, Ele quer que verdadeiramente nós nos tornamos embaixadores do Senhor nessa terra. Amém? Eu convido a todos a ficarem de pé. E nós podem vir à frente. Convido o irmão André para que suba para louvar ao Senhor. E nós vamos orar um período maior de oração. E cada um fique à vontade. Aonde é o Espírito de Deus, ali há a liberdade, a palavra do Senhor diz. E se o Senhor te trouxe aqui na casa dele, é porque Deus quer te usar. Deus não nos traz na casa do Senhor simplesmente para nós ouvirmos a sua palavra e voltarmos para casa. O Senhor nos traz para nós nos enchermos dele e nós derramarmos nesse mundo aquilo que Ele colocou. Como o profeta Jeremias, na passagem que ele fala, levanta e vá à casa do oleiro. O Senhor quebra um vaso e faz um vaso novo. E o Senhor nunca faz um vaso igual. O Senhor sempre quer fazer um vaso maior, um vaso de honra e não de desonra. Um vaso onde Ele vai derramar mais o seu azeite, a sua unção sobre as nossas vidas. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar. Soberano Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que nós apresentamos a Tua igreja gloriosa, sem rugas, sem mácula, santa e irrepreensível, Senhor. Nessa manhã o Senhor tem ministrado, Senhor, tem falado em nossos corações, Pai, de como nós temos nos portar, não, Pai, como moradores, Pai amado, mas sim como embaixadores do Senhor, Pai. Pois aquele que mora, Senhor, nesse mundo, Senhor, se contaminará com as coisas dele, Senhor. Mas aquele que verdadeiramente se torna embaixador do Senhor, Pai, esse verdadeiramente morrerá para as coisas desse mundo. E o teu reino a cada dia viverás em nós, Senhor. E o Senhor vai poder manifestar, Pai, a cada dia a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. E através de nossas vidas, Pai, nós sim, Pai, traremos frutos ao Senhor. Essa árvore a cada dia há de manifestar, Pai amado, a Tua glória, Senhor. Nós, Pai amado, declaramos e profetizamos em nome de Jesus, Pai, as árvores do Senhor aqui sendo manifestadas, Pai, para dar bons frutos, Senhor, que há de multiplicar, Pai amado, a cada dia mais e mais, Senhor. Que nós não venhamos, Pai amado, ser aqueles, Pai amado, que vão somente querer aquilo pelo seu bel prazer, pois a Tua palavra, Pai, diz que aquele se torna o mais vil e miserável homem na face da terra. Meu Deus amado, meu Deus querido, tira tudo aquilo, Pai, que não condiz com a Tua palavra, tudo aquilo que não condiz com a Tua vontade, Pai amado, nessa manhã em nossos corações, Pai. Pai, nós deliberamos, Pai amado, o Teu Espírito como majoritário em nossas vidas, Pai, para que o Senhor possa nos transformar a cada dia, Pai amado, na Tua mente e no Teu caráter, Pai. Que nós não venhamos a conformar com as coisas desse mundo, mas que nós venhamos a ser, Pai amado, transformados de glória em glória segundo a Tua vontade, Senhor. Que nós não venhamos, Pai, agir, Pai amado,
como homens e mulheres naturais, mas com homens e mulheres espirituais, que há de discernir tudo e de ninguém há de ser discernido. Meu Deus amado, meu Deus querido, Pai, Tu és fiel para cumprir aquilo que Tu predestinastes antes da fundação do mundo, Pai. E nós cremos, Pai, que a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, se cumprirá sobre a Tua amada e eleita igreja, Senhor. E tudo aquilo que o Senhor tem declarado em nossas vidas, Pai, que nós venhamos a discernir, Pai, e colocar em prática, Pai amado, para que a Tua vontade se cumpra, Pai amado, nessa igreja, Pai. Se a Tua vontade se cumpra nesse ministério, Senhor. Que a Tua vontade se cumpra sobre a cada vida de cada um dos Teus servos e servas aqui presentes, Pai. Que nós venhamos a entender, Pai amado, que nós não somos nada, mas que acima de tudo nós venhamos a valorizar e saber que aquilo que está dentro de nós, Pai, nada pode impedir, Pai amado, nada pode impedir os Teus planos, Pai. Que nós venhamos a cada dia, Pai amado, engrandecer ao Senhor, Pai amado. Que nós venhamos ter essa visão a cada dia da Tua grandeza e da Tua autoridade, Pai amado, em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa sim, Pai, colocar, Pai, nos nossos lábios brasa viva do Teu altar, Senhor, para despojar, para queimar tudo que o inimigo tem lançado, Pai amado. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar em nossas vidas, Pai amado, em nossos corações, Pai amado. Todos os costumes, Pai amado, desse mundo, Pai amado. Nós não venhamos compactuar, Pai amado, com nada, com aquilo que pertence a esse mundo, Pai. Mas que nós venhamos verdadeiramente viver o Teu reino e a Tua justiça, Senhor. E sabemos que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, com medidas recalcadas, sacudidas e transbordantes em nossas vidas, Pai. A Tua palavra, que é fiel e verdadeira, diz que nós já vamos usufruir do que é de melhor nesta terra, Senhor. Mas aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou em nosso coração, Senhor, verdadeiramente aquilo que o Senhor tem reservado e guardado para aqueles que o amam, Senhor. E nós sabemos que na eternidade, Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para nós, Pai amado, nós nem sabemos a dimensão, Pai amado. Nós nem temos, Pai amado, a noção daquilo que o Senhor já tem guardado para nós. Por isso, Senhor, nessa manhã nós nos alegramos no Senhor, Pai amado, pois a alegria do Senhor é a nossa força, Senhor. A alegria do Senhor é que nos renova, Pai amado. A alegria do Senhor é que faz com que nós venhamos a cada dia, Pai amado, não sermos consumidos nesse mundo, Senhor. Que o Senhor possa a cada dia manifestar em nossas vidas, Senhor. Que a cada dia o Senhor possa, a cada dia, meu Deus, manifestar a Tua glória sobre a Tua amada e eleita igreja, Pai. Não deixe, Pai amado, que penetre, Pai amado, comichões em nossos ouvidos, Pai amado, e os nossos olhos venham a ser cegados sobre as coisas desse mundo, Pai amado, e que nossa visão, Pai amado, seja somente a do Teu reino, Pai amado. Que a luz a qual venha brilhar é a do Teu reino, Senhor. Que o caminho a qual nós venhamos a trilhar, Pai amado, é o caminho da justiça, Senhor. O caminho, Pai amado, que vai nos levar, Pai amado, à cidade maravilhosa, Senhor, a cidade eterna, Pai, a Jerusalém celestial, Pai, aquela, Pai, que há de emanar leite e mel, Pai amado, aquilo que o Senhor já sim, Pai, predestinou, Pai amado, para aquele povo, Pai amado, que estava, Pai amado, escravizado, Senhor. Assim também sobre nós, Pai amado, que um dia vivemos, Pai amado, no cativeiro desse mundo, Senhor, e o Senhor, através da Tua palavra, Pai, através das verdades, Pai amado, nos libertar, Pai amado. Que o Senhor venha cada dia, Pai, nos libertar, Pai amado, do cativeiro, Senhor. Que nós não venhamos, Pai amado, a viver aprisionados nas coisas desse mundo, Pai amado, mas que nós venhamos ser, Pai, libertos através da Tua palavra, Pai, libertos através do sangue do Cordeiro, Pai, libertos através da palavra rema, da palavra viva do Senhor, Pai. Que a cada dia, Senhor, o Senhor manifeste, Pai, as Tuas maravilhas, Pai amado, os Teus prodígios, os Teus milagres, Pai amado, sobre a Tua igreja, Senhor. Não deixe, Senhor, que nós venhamos a perecer, Pai amado, mas que o Senhor há de nos renovar, Pai amado, a cada dia na plenitude da Tua palavra, Pai, na plenitude do Teu evangelho, Senhor. Que nós possamos a cada dia, Senhor, viver, Pai amado, aquilo, Pai amado, que o Senhor tem, Pai, para deliberar em nossas vidas, Pai. Que nós venhamos a trazer vida a cada dia, Pai amado, naquilo que é mal, Senhor. Que nós venhamos gerar vidas a cada dia, Pai, naquilo que venha da opressão nas coisas do mundo, Senhor. Ô Senhor, faça sim cada um dos Teus servos e servas aqui instrumentos do Senhor, Pai, instrumentos do Teu reino na terra, Senhor, embaixadores e embaixadoras do Senhor aqui nessa terra,
Senhor. Que nós não venhamos a viver como moradores, Pai, nesse mundo, mas que nós venhamos viver como embaixadores do Senhor, Pai amado. Só assim, Pai amado, a grande colheita se cumprirá, Pai. Só assim a grande colheita que o Senhor tem para liberar, Pai amado, nessa amada e eleita igreja se cumprirá, Pai. Que nós não venhamos a viver, Pai amado, como mente natural, Senhor, mas que a mente, Pai, seja a mente do Senhor, a mente renovada de Cristo a cada dia manifeste sobre a Tua igreja, Pai. Assim, Senhor, nós oramos, Pai, e assim nós já deliberamos, Pai amado, em nome de Jesus, sobre a Tua amada e eleita igreja, Pai, vivendo a cada dia como embaixadores e embaixadoras de Cristo nesse mundo, Senhor. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.